Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Emocionada, grata, agradecida a Deus e agradecida a todos vocês pelo apoio, pelo carinho. O propósito de Deus está tomando forma. E eu sou muito grata a Deus por isso. Eu me lembro de um dia que eu acordei lá em casa e quando eu desci meus pés da cama, o Espírito Santo falou comigo assim, que queria que eu fosse igreja, dentro da igreja, mas que a partir daquele momento, a partir daquele tempo, ano passado, que eu ia precisar ser igreja fora da igreja também. E eu disse, Espírito Santo, como é que é isso? Porque eu não tô afim desse negócio. E eu louvo e exalto o nome de Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me dado graça, tem me dado força. E cada dia que se passa, para mim é mais especial. E eu já sinto que isso faz parte da minha vida e que vai fazer por muitos e muitos anos. Eu ontem à noite deitei com os meus filhos pequenos para colocá-los para dormir. E o Gabriel, ele é mais sensível, ele sente mais as coisas do sobrenatural. Ele quer dormir segurado na mão da gente, ou na minha mão, ou na mão do pai deles. E ontem foi a minha vez. E ele segurou na minha mão e eu senti um calor tão bom, tão maravilhoso. Eu disse assim, Senhor, obrigada porque tu me deste sensibilidade para eu não só sentir, mas para eu também saber das coisas que o Senhor quer que eu saiba. Deus se revela a nós de diferentes formas e cada vez que Ele faz isso, eu me sinto mais grata, porque eu sei que eu não sou merecedora da graça, mas a graça de Deus me alcançou, tem alcançado a minha família, a minha casa, e eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E todas as vezes que eu me entristeço, me desanimo, me aborreço por alguma coisa, muito calmamente o Espírito Santo de Deus vem até mim e me fala que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamadas para um determinado propósito. Amém? Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja dada a Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando o profeta Samuel foi designado por Deus para ir até a casa de Jessé, escolher um dos seus filhos para que se tornasse rei de Israel. Do ponto de vista de Samuel, do profeta Samuel, meu nariz está escorrendo, minha gente, seria o mais bem quisto, seria o mais bem fisicamente, seria aquele com a aparência mais perfeita, totalmente dentro dos padrões da sociedade daquela época. Amém?
Desculpa, gente. Mas a Bíblia vai dizer que quando se passaram todos os filhos de Jessé, o profeta Samuel virou para Jessé e disse: acabaram-se os teus filhos? E Jessé falou: falta um. E o profeta Samuel disse a ele: mande-o chamar. Nós só nos assentaremos à mesa quando ele chegar. Vai parecer que por você não ter, você será o desprezado. Mas uma coisa que eu vou te dizer aqui nesse dia, glórias a Deus. Deus, Ele não escolhe a mim e não escolhe a você por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. A Bíblia vai nos dizer que muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E qual a diferença entre os chamados e os escolhidos? Os escolhidos, eles não querem ser escolhidos. Os escolhidos, na maioria das vezes, eles não fazem questão do chamado, porque eles sabem que no meio disso tudo implica muitas coisas. Ele vai ter que renunciar, ele vai ter que sofrer absurdos, ele vai passar por todo tipo de dor, por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de lamúria, por todo tipo de angústia. Ele será totalmente solitário e precisa que seja assim, porque todas as vezes que Deus nos escolhe para um determinado propósito, Ele também eu tô achando a palavra, Ele também exige que nós nos afastemos de tudo aquilo que nos impeça de ouvir e entender a sua voz. E aí você poderia me dizer: irmã, então os escolhidos são mais especiais do que os chamados? Eu vou te dizer, sem sombra de dúvidas aqui nesse dia, que não. Todos nós temos um valor de igual modo diante do nosso Deus. Mas o escolhido, ele não quer ser escolhido. Quando você vê alguém que se apresenta demais, que está solícito demais, que está no meio da multidão, que faz questão de se aparecer, que faz questão em ser, faz questão em muitas coisas que Deus não se importa. Esse não é um escolhido, esse é um chamado. Porque a diferença entre o escolhido e o chamado é que o escolhido não faz questão de ser escolhido. E por ele não fazer questão de ser escolhido, Deus vai escolher para silenciar, para calar a boca do homem que acha que Deus está preocupado a respeito daquele que tem. E aqui nesse dia eu vou te dizer que Deus não está nem um pouco preocupado a respeito do ter. O nosso Deus está preocupado a respeito do ser. Quem você é, o que você carrega, quais são os teus princípios, aquilo que você carrega no teu coração, aquilo que você carrega com você, aquilo que é essência tua e que a maldade humana não vai fazer você mudar. Você vai estar sendo maltratado, pisoteado, humilhado, destratado, como é que se diz? Ignorado. E você vai continuar ali no seu cantinho. Desculpa, minha gente.
tendo certeza absoluta daquele que te chamou para algo grandioso. E ele vai te dizer dia após dia: tá chegando a tua hora. Está chegando a hora. Já chegou o tempo que o meu nome vai ser exaltado através da tua vida, através da tua história, e que agora eu passo um filme diante de ti para fazer com que você entenda todas as situações pelas quais você passou para você chegar aonde eu queria que você chegasse. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Muito obrigada. Eu não posso dizer para vocês, eu não vou saber transmitir em palavras o que eu tô sentindo aqui. Eu só posso dizer a todos vocês esse dia que eu sou grata a Deus. E que Deus está fazendo coisas grandes através das nossas vidas. E o nome dele será exaltado aqui e além, para a honra e glória do seu nome. Um cheiro para todo mundo. Fiquem todos com Deus.